Para aqueles que não nos conhecem, nós temos um grupo de estudos com este nome, não é? E nós tentamos traduzir o conteúdo das escrituras indianas, das escrituras dos primeiros livros do mundo, para uma linguagem ocidental. Não é? Nós tentamos fazer com que estes primeiros manuscritos da humanidade sejam compreensíveis, tanto do ponto de vista da nossa lógica, não é? Da maneira com que nós pensamos em 2020, e também de um ponto de vista científico. Não é? É por isso que o nosso grupo se chama Ciência Milenar, porque nós tentamos comprovar tudo da melhor maneira possível. Um dos participantes do grupo está aqui, ele é um cientista e um médico, não é? E agradeço também a presença dele e de todos vocês que vieram aqui ao vivo e daqueles que estão nos assistindo de casa. E por que eu estou falando no Dr. João Zamay? Porque ele também me ajuda a verificar todos os tópicos destes primeiros manuscritos do mundo, para que a gente não faça, para que a gente não fale daquilo que não é matematicamente verificável. Isso para nós é muito importante. Muito bem, hoje nós vamos falar de algo bastante profundo, não é? Do controle das emoções e do controle dos sentidos, do controle da mente, que é um tema que as pessoas... é um tema que interessa a muitas pessoas, não é? Se nós vamos conversar, por exemplo, às vezes com qualquer tipo de buscador, ou com qualquer tipo de pessoa que faça yoga, ou que tenha uma vida social, que trabalhe, não é? Qualquer um gostaria de poder comandar, como a gente faz com o celular ou com o computador, não é? O departamento emocional, a nossa própria mente. Mas como é que a gente vai conseguir fazer isso? O Ciência Milenar Indiana vai analisar o procedimento descrito nos primeiros livros do mundo, e nós vamos tentar responder hoje, ou melhor, responder hoje a estas questões, explicar claramente o que é a mente e o que é a consciência. Vamos falar um pouco sobre falsos métodos, porque hoje em dia muitas pessoas querem nos ensinar, mas eles ainda talvez não tenham aprendido profundamente. Então, nós vamos descartar armadilhas relativas ao controle da mente. Nós vamos falar também sobre a relação do nosso aparato mental e do cosmos. E também sobre o método proposto no Bhagavad Gita. E, por fim, nós vamos falar sobre alguns exercícios práticos para alcançarmos esta meta. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a maioria das pessoas, hoje em dia, que deseja controlar a mente, não saberia definir o que a mente é. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o que ela é, como ela funciona e o que ela não é. E quais são os outros âmbitos da nossa percepção pessoal que estão envolvidos no que a gente chamaria de mente, não é? Então, nós vamos passar dizendo isso, não é? Que em nome da literatura indiana, em nome da literatura oriental, muitas pessoas afirmam algo bastante curioso, não é? Eu já vi isso em muitos cursos de yoga, por exemplo, que, na verdade, o controle da mente e o controle das emoções e dos sentidos é impossível. Não é? Que a beleza da vida é simplesmente você deixar acontecer. Não é? Fazendo assim, dizendo isso, não é? Tais mestres, tais professores estão negando o conteúdo das escrituras originais. Não é? Porque o controle dos nossos sentidos, o controle dos pensamentos, das nossas emoções, é a fundação da busca espiritual. Não é? Então a gente não está diante de uma metáfora, e sim de alguma coisa, de um processo, de algo que pode ser realizado efetivamente. Muito obrigado. Então, afirmar que isso seja impossível é um erro muito grande e que pode levar a vida das pessoas a um desastre, principalmente do ponto de vista espiritual.
não é? Então, nós temos que entender isso. Muitas vezes, nós vamos lendo os manuscritos originais, não é? Percebendo que há professores que recortam a filosofia e dizem, não, isso daqui já não vale mais, isso aqui era mitologia, não é? Porque eles não sabem realizar, eles não sabem aplicar este conhecimento. E isso é fundamental, nós precisamos transformar a consciência em ações, como explica o Bhagavad Gita, o Mahabharata, não é? Então, muitas pessoas não conhecem o caminho, e agora nós vamos tentar explicar o que é este caminho. Então, não adianta tentar controlar a ira quando ela se manifesta, é um conselho que eu já vi muitas vezes, inclusive nos lábios de grandes mestres conhecidos no mundo inteiro, mas isso não é verdade, não é? Quando é que nós iríamos controlar a ira? Quando nós estamos serenos e calmos, quando nós estamos dormindo? É exatamente quando a bomba explode que nós precisamos chamar os bombeiros, não é? Então, se o prédio pega fogo, é no momento em que as chamas estão ativas que nós vamos ter que contra-atacar com a água do controle dos sentidos. Então, isso é uma coisa muito importante, entender que é algo factível. Outra coisa que nós descartamos é a ideia de que nós vamos ensinar as pessoas a controlar a mente alheia. Isso é muito comum nos vídeos da internet, nos textos que nós encontramos por aí. Os indianos chamariam isso de Black Tantra, não é? De magia demoníaca. Nós não temos o direito de controlar a mente alheia. Já é difícil, heróico, não é? E digno de uma ética íntegra e de um percurso espiritual válido, tentarmos e conseguirmos controlar a nossa mente. Não é? É isso que nós vamos ensinar aqui hoje. Não é? Vamos então começar dando uma olhada naquilo que os ocidentais chamam de mente. Não é? Segundo Freud, segundo a academia e os psicanalistas, os processos psíquicos da mente são, em sua maioria, inconscientes. Não é? Eles dizem que a consciência não é mais do que uma fração da nossa vida psíquica, que tais processos inconscientes são dominados por forças libidinais, ou seja, por tendências sexuais. Isso é muito curioso. Eles dizem também que a mente nada mais é que uma engrenagem que funciona e rege a vida do indivíduo e que ela poderia se dividir em id, não é? Ego e superego. Obviamente nós estamos fazendo um pequeno resumo do que dizeriam os ocidentais e nós vamos confrontar esta opinião com a ciência transcendental da antiga Índia, que não é uma opinião, mas está baseada na realidade material e na realidade transcendental. Uma coisa bastante curiosa, como é que nós poderíamos dizer que a maioria dos nossos processos psíquicos são inconscientes? Isso funciona, não é? Para pessoas que ainda não alcançaram um estágio espiritual minimamente equilibrado ou elevado. Não é? Esta frase não está totalmente errada, mas ela fotografa o estágio de consciência dos ocidentais e não diz respeito aos dhiras, aqueles que controlam os sentidos, não é? Como os grandes mestres e as almas autorrealizadas que nós estudamos ao nos depararmos com a literatura original. Então, essa é a descrição, uma engrenagem para que a vida funcione, algo inconsciente, que a consciência seria a ponta de um iceberg muito maior. Isso é um fato, mas nós precisamos conhecer este iceberg. Eu não vou poder explicar a profundidade da existência numa aula de 1 hora e pouco, mas nós vamos tentar organizar este tema da melhor maneira possível e dar ferramentas para que vocês comecem o processo. Muito bem. Então, nós precisamos compreender os demais estágios da existência exatamente para não ficarmos presos nessa luxúria,
não é? Freud fala de libido e o Bhagavad Gita fala de luxúria, não é? As pessoas, quando ouvem os estudiosos da literatura védica falar de luxúria, dizem: nossa, mas que frase pesada, isso parece algo muito religioso e rígido, não é? Mas quando nós falamos de libido, a pessoa fala: ah, sim, a libido que domina o comportamento humano. Esse é um dos trabalhos que nós fazemos no Ciência Milenar Indiana, traduzir os termos e demonstrar que às vezes nós estamos apontando para o mesmo fenômeno, não é? Muito bem, então esta explicação dos ocidentais está longe de esclarecer o fenômeno da mente. Muito interessante entendermos que os 4 braços, não é, de Sarasvati Devi, da deusa do conhecimento segundo os indianos, não é, representam, significam 4 diferentes níveis da nossa percepção. Manas, a mente; Buddhi, a inteligência; Chitta, a consciência; e Ahamkar, o ego. Então, para alcançarmos o conhecimento transcendental, nós precisamos dessas 4 ferramentas. E isso já nos explica algo bastante extraordinário. Isso está nos dizendo que elas são coisas diferentes. Uma coisa é a mente, outra coisa é a inteligência, outra coisa é a consciência, outra coisa é o ego. Então, a literatura védica já está distinguindo exatamente coisas de maneira bastante precisa. O que é o ego? Segundo os primeiros livros do mundo, aqueles que trazem esta nomenclatura, não é? Ahamkar, o ego, para a realidade material, o ego poderia ser definido em pouquíssimas palavras no personagem de uma vida. Ser Marcelo, Cláudio, Neide, Osmir, João, não é? Isso é vivenciar um personagem durante um determinado período de tempo. Então, o ego é, em pouquíssimas palavras, o corpo, não é? A identidade provisória que este corpo tem, uma vez que ele nasce dentro da realidade material. E agora nós vamos entender os outros níveis, nós não vamos falar hoje do ego. Os 5 sentidos, diz Krishna no Bhagavad Gita, são superiores à matéria inerte. A mente é superior aos sentidos. Os sentidos estão sempre ligados à satisfação do prazer pessoal. A inteligência é superior à mente e a alma é superior à inteligência. Então nós temos aqui uma gradatória. Segundo as grandes almas autorrealizadas na Índia, a pessoa que está num nível de consciência baixo, ela está vivendo com os sentidos relativos aos prazeres. Ela vive através do estômago, teria dito Bhakti Swarupa Sridhar Goswami Maharaj. Então, ou seja, ela vive para o prazer dos alimentos, para o prazer da bebida, para o prazer, para o conforto do corpo, para colocar roupas confortáveis, para se sentar numa sala bonita, para olhar para imagens bonitas, para se deixar atrair por perfumes agradáveis. Ela não atinge ainda o nível mental. Não é? Ela está ligada aos sentidos materiais. Acima disso nós temos a mente. Nós vamos definir a mente mais de uma vez durante o curso desta explicação. A mente poderia ser definida de maneira rápida como o rádio que toca na nossa cabeça. Aquilo que observa a ação dos 5 sentidos, não é? Você enxerga, você ouve, você experimenta, não é? Existe um rádio que está propondo reações ao que você está experimentando. Acredito, não acredito. Gosto, não gosto. Sinto simpatia, sinto antipatia. Este lugar é agradável, este lugar é desagradável. Volto, não volto. Vou, não vou. Não é? Isso é a função da mente. E nós ouvimos falar muitas vezes de que as pessoas ficam presas no nível mental. Como elas ficam presas no nível mental? Obedecendo.
Simplesmente aos impulsos deste rádio. Quando o rádio diz não acredito, ou quando o rádio diz acredito, a pessoa escolhe através de uma musiquinha, de uma frequência verbal que está na própria cabeça. Ela não vai mergulhar na realidade, ela não vai usar a inteligência, que é um nível superior, para distinguir se aquilo que ela acha que é real ou não. Este é o nível mental. Ouvir a primeira ou a segunda frase que a mente pronuncia e acreditar que esta é a sua conclusão. Eu acho que é isto. Estas são as pessoas que estão presas no nível mental. Então a literatura védica é bastante clara. O que é a inteligência? O nível que está acima da mente. A capacidade de decidir e de escolher dentre as alternativas da matéria, do rádio mental, o que é melhor, o que é superior, o que é mais adequado fazer. A inteligência é capaz de, mesmo diante de uma mente insistente, que diz não, 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 ou sim, 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 a inteligência é capaz de escolher o contrário. Ela é capaz de impor ao nível sensorial dos sentidos e ao nível mental do rádio uma escolha que independe daquilo que parece ser a nossa opinião. Por quê? Porque a realidade material é inteiramente Maya. Não é? Ela é inteiramente uma ilusão e esta ilusão está conectada em nós através dos sentidos, através dos chakras, através dos nossos próprios pensamentos. Como é que nós podemos entender isso? Imagine 200 pessoas assistindo a mesma aula. Cada uma delas terá uma impressão daquela aula. Alguns se aproximam mais do conteúdo efetivo que está sendo explicado, outros menos. Não é? Vamos supor que nós projetássemos aqui uma obra de arte. Há pessoas que dirão, essa obra de arte é feia, essa obra de arte é mais ou menos, essa obra de arte é bonita, lindíssima, extraordinária, uma obra-prima. Não é? Então, existem diferentes opiniões na cabeça dos outros sobre aquilo que nós às vezes contamos a eles. Às vezes nós contamos um fato, um amigo diz, você tem razão, o outro diz, você agiu como um tolo. Isso nos dá a percepção de que há diferentes opiniões acontecendo em nós e nos demais. Entendem isso? A inteligência ela vai ficar acima disso. E ela vai olhar para a mente como um adulto olha para uma criança e vai dizer, não importa o que você sente ou o que você acha, eu preciso me relacionar com a realidade como ela é. Esse é o nível da inteligência. Acima dele existe o nível da alma, ou seja, quando a consciência alcança uma relação de sintonia com o infinito e se posiciona eticamente como uma serva amorosa deste infinito. A alma aceita servir o infinito, o universo, a humanidade, a cidade, a sociedade, a família, os amigos, não é? De maneira positiva, ela já está num nível ainda mais elevado, ela sabe o que está acima da inteligência. Nós não vamos falar disso hoje, porque nós vamos nos concentrar no nível mental. Muito bem, então, a mente poderia ser definida como a central de mixagem dos 5 sentidos e como o canal de rádio, a estação de rádio, que é captada pelo cérebro, pela antena de cada um de nós. Nós vamos entender essa captação aos poucos, de acordo com a capacidade também de cada um. Então, tudo isso, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades e as suas fontes. Isso é muito interessante. Aonde está a fonte do seu desejo de comprar algo que você acabou de ver na televisão ou no computador? Não é? De que maneira esta mente se relaciona com o mundo? Nós vamos entender isso em breve. Então, e nós vamos explicar o conceito de Chitta. Não é? O que é Chitta, o que é a consciência? Segundo os
as almas autorrealizadas, Chitta se decompõe em mente, inteligência e ego, ou seja, estas três coisas juntas, como quando nós focalizamos, não é, três lentes diferentes para enxergar o mesmo objeto, criam a consciência. Ela é mais perfeita ou menos perfeita de acordo com a purificação desses diferentes estágios, como nós vamos entender aos poucos. Então, o que vai dizer Patanjali, por exemplo, não é? Um dos codificadores do yoga, ele vai dizer que Chitta está num constante estágio de agitação, não é? Infelizmente houve uma alteração, talvez de passar do meu computador para o computador da casa, não é? Existe uma atividade instável na consciência daqueles que ainda não conseguem dominar os níveis da consciência. Chitta Vritti, Patanjali fala de Chitta Vritti Nirodha, o controle da instabilidade mental, e nós vamos entender isso aos poucos. Muito bem. Segundo Patanjali, não é? Nós vamos ter 5 padrões básicos de manifestação desta consciência ou desta mente. Vamos agora entender, então, o que é que a mente faz. Ela faz 5 coisas específicas. Alguém poderia tentar imaginar uma cesta. Vamos ver se aqui, ao vivo, alguém pode propor uma sexta atividade e tentar dizer para nós que Patanjali não teria visto perfeitamente. Eu não consegui, pessoalmente, identificar nenhum outro tipo de atividade mental. A primeira chama-se pramana, ou seja, acertar alguma coisa. Identificar um fenômeno. Alguém vai dizer, esta mesa é sólida. Ele vai dizer algo que é real, algo que corresponde ao fenômeno da existência. Hoje em dia isso é um conceito muito complexo, porque as pessoas, digamos assim, que pesquisam, estudam filosofia ou espiritualidade na internet, ouvem dizer que não existe uma realidade fenomênica, não é? As pessoas hoje têm repetido, não existe bem ou mal, não existe a verdade. Mas esta mesa tem um peso específico, essa mesa tem uma quantidade de átomos específica. Não é? Se eu dissesse que ela tem a metade dos átomos que ela tem, eu estaria mentindo ou errando, eu estaria dividindo a mesa em 2 e isso não está acontecendo na realidade. Portanto, nós temos que entender que existe as coisas, o fenômeno da realidade, ele é científico. Quantas moléculas de ar cabem nesta sala? Se nós colocássemos o dobro, talvez as lâmpadas explodissem. Não é? Nós nos sentiríamos pressionados por um excesso de atmosfera, um excesso de pressão atmosférica. Então nós temos que entender que a realidade está existindo e que se relacionar com ela é uma das capacidades mentais, chamada pramana. Viparyaya, o conhecimento imperfeito, o que nós chamaríamos às vezes de especulação. Não é? Alguém que está errando ao afirmar alguma coisa. Se eu dissesse, esta mesa é feita de mármore, eu estaria dizendo algo impreciso. Existe também hoje a crença de que tudo que a pessoa pronuncia seja verdadeiro. Isso é algo relativo a uma mentalidade mágica ou infantil. A mágica existe, mas ela precisa existir exatamente como ela se manifesta, e não como nós gostaríamos ou inventamos. A realidade não depende da nossa opinião. Se eu disser, não existe a lei da gravidade, eu não passo a flutuar imediatamente. Entendem? Então, quando nós pronunciamos, erramos ao dizer isto é assim, isto é assado, nós estamos em viparyaya, manifestando o conhecimento imperfeito. Vikalpa é a imaginação e a fantasia. Então, o pensamento que pode ser pronunciado através de uma linguagem verbal,
que é aparentemente possível, mas que não corresponde de forma alguma a uma realidade, não é? Está no âmbito da criatividade, no âmbito da fantasia, no âmbito da imaginação, e também disso é capaz a nossa mente. Nidra, o vazio do sono profundo, não é? Então, há momentos em que a mente praticamente ela hiberna, não é? Ela não manifesta imagens ou experiências. Então, nós estamos dentro de nidra, de uma espécie de torpor mental e inatividade mental. Fica claro que o sonho estaria em vikalpa, ele vai fazer parte de uma criação, não é? Não necessariamente ligada à realidade. Não é? Smriti, o quinto fator da mente é a memória. Não é? E a memória causa um grande estrago, por exemplo, na filosofia ocidental. Eu sou formado em literatura comparada com uma tese que fala de estética e filosofia. E, curiosamente, fiquei bastante surpreso ao estudar o conceito de identidade, o conceito de eu, o conceito de memória junto aos pensadores ocidentais. Os Vedas são bastante claros. Uma modificação mental causada pela reprodução interior de uma impressão prévia é a memória. Sem que nós acrescentemos a ela nenhuma outra característica. Isso é a memória simples, pura, não é? Vai ficar claro que todos estes níveis, Pramana, Viparyaya, Vikalpa, Nidra e Smriti, não é? Vão se misturar, não é? Espetacularmente na nossa atividade mental. Alguém diria, é só isso que nós vivemos? Por favor, tentem lembrar de alguma outra atividade. Lembrando que lembrar é Smriti, não é? É uma das 5 elencadas atividades que nós podemos manifestar. Muito bem. Então, este efeito vai acontecer simultaneamente. Alguma coisa aconteceu com algumas imagens na passagem de um computador para outro, peço que vocês me perdoem. Muito bem. Prática e desapego. Então, como é que nós vamos entrar num processo para controlar esses 5 fatores? Nós vamos começar aqui a apontar para a ciência do controle mental, segundo ela é explicada nos primeiros manuscritos do mundo, que, como nós já explicamos em outras aulas, são a fonte de todas as ciências empíricas do homem. Os Vedas são a fonte da física quântica, da matemática, da arquitetura, do yoga, da filosofia e de muitas outras ciências. Muito bem. Então, fala-se de 2 caminhos, tanto Krishna quanto Patanjali falam de abhyas e vairagya, não é? Prática e desapego. Quando Arjuna diz a Krishna, ó Krishna, no diálogo mais famoso da história da filosofia mundial, controlar a mente é muito difícil, é mais fácil controlar o vento. Krishna responde, sem dúvidas, é muito difícil controlar a mente. Contudo, através da prática sincera, a abhyas, e do desapego, ela pode ser dominada. Então, um professor de yoga, um professor de filosofia que vai dizer não é possível dominar a mente, você não conseguirá prender a sua ira e ter uma voz ativa sobre ela, está negando o conteúdo do livro mais impressionante sobre filosofia de que se tem notícia. Não é? O livro mais vendido do mundo, muito mais do que a Bíblia. É fácil entender isso. Existem mais orientais do que ocidentais no mundo. Muito bem. Então, amiga ou inimiga, Krishna vai continuar dizendo, aquele que controla a própria mente está na melhor das companhias, mas para aquele que é controlado por ela, a mente é o seu pior inimigo. Então nós ouvimos falar sobre isso, não é? Que a mente é um obstáculo. De onde vem este conhecimento? Daqui. E nós vamos entender de que maneira ela é um obstáculo. Nós vamos falar um pouco, vamos introduzir esta prática. Então, como é que nós vamos começar a tentar controlar a mente? Fique claro
que esta aula não vai dar garantias a vocês de que vocês vão conseguir realizar o processo. Ela vai simplesmente explicar uma introdução ao processo. É possível? Sim, é possível. Mas nós precisamos aplicar o processo. Ouvir falar sobre o processo não basta. Vamos supor, se eu lhe dou uma garrafa de mel, e eu digo a você, ela é doce, o mel é doce, eu digo sim, mas você precisa abrir a garrafa. Se você vai para casa e lambe o vidro da garrafa sem abrir a garrafa, você consegue experimentar que o mel é doce? Não. Isso é uma explicação, inclusive, presente na literatura védica. Para experimentar o conteúdo da filosofia, nós precisamos abrir a garrafa e mergulhar no seu conteúdo, entrar em contato com o processo explicado. Muito bem. Então, como é que nós podemos fazer isso no dia a dia? Escolher uma meta. Vamos dizer que alguém seja uma pessoa acostumada a se esquecer das coisas. Isso vai, obviamente, variar de acordo com a tipologia física. Há pessoas que têm mais gases no corpo, não é? Segundo a literatura védica. Há pessoas que têm mais elementos minerais e há pessoas que têm mais pita, não é? Elementos ligados ao que a gente chamaria de fogo, que são conjunções atômicas ligadas à velocidade, não é? Ligadas também a um determinado tipo de comportamento dos átomos. Nós não vamos falar sobre isso agora. Aqueles que são mais compostos de ar tendem a se esquecer mais do que os outros. As pessoas mais magras são mais esquecidas do que as pessoas mais fortes, não é? Isso é uma constante física. Aqui nós não estamos falando da alteração das constantes físicas dos seres humanos. Nós estamos falando de um processo, não é? De controle mental, independentemente do grau de dificuldade de cada um. Supondo que todos nós tenhamos o mesmo grau de dificuldade, começamos determinando um objetivo. Eu gostaria de não pronunciar palavrões, por exemplo, não é? Então você vai mentalizar, escolhendo uma meta, não é? Aplicar este esforço ciclicamente em ações. Então eu gostaria de ser menos esquecido. Você vai focalizar o objetivo. Você vai treinar ser menos esquecido. Obviamente que você vai ter que tentar chegar a um método, ou seja, tudo que eu vou fazer durante o dia eu vou escrever numa agenda. Não é? Vou reler a agenda 3 vezes ao dia. Não é? Ao praticar este método prático na matéria, você vai conseguir agir inclusive na sua desfunção mental. E alguém diria, mas isso não é uma técnica mental. Nós vamos entender aonde está o limite da mente. Não é? As pessoas imaginam que a mente esteja trancada dentro do crânio. Nós vamos entender cientificamente onde ela está daqui a pouco. Então, muito bem, nós precisamos ciclicamente praticar estas ações. Você precisa se lembrar que você deseja chegar àquele objetivo. Certo? Muito bem, até alcançarmos um estágio mental estável. Patanjali diz, quando essa prática é feita por longo tempo, sem pausa e com devoção sincera, ela vai se enraizar no comportamento. Quantas vezes alguns de vocês não conseguiram corrigir alguma imperfeição da própria personalidade se impondo um cotidiano? O dentista diz, é preciso lavarmos os dentes todas as vezes que comemos. E aqueles que conseguem colocar em prática se encontram sem tantos problemas dentários como antes. Precisa ser aplicado o controle da mente. Por que é importante esse ponto? Porque muitas pessoas acham que isso é algo metafísico e abstrato. Que ela vai dizer, eu controlo minha mente, eu digo isso para mim mesmo, vai mudar de assunto e vai esperar um resultado. Esse é um método do que a gente chamaria de New Age. É um método faça fácil que muitas vezes não traz resultados sólidos e comprováveis, como vocês já devem ter experimentado. O primeiro verso do Upadeshamrita
A Dirupa Goswami diz, uma pessoa sóbria, um dhira, não é? Um controlador dos sentidos, capaz de tolerar o ímpeto da fala, a mordida da ira, a picada da ira, a ira é descrita quase como uma cobra, não é? E da mente, os impulsos da língua, do estômago e dos genitais, está apta a fazer discípulos no mundo inteiro. Esse mantra também está dizendo, quem não é capaz de fazer isso não pode ensinar filosofia. Ele está dizendo, este é o nível para que alguém possa subir ao pódio como professor. Vamos entender, então, passo a passo, dialogar com este mantra. Qual é o primeiro nível da mente que nós deveríamos aprender a controlar, segundo Srila Rupa Goswami, um discípulo do Avatar Dourado? O famoso Vishuddha Chakra. O nome Vishuddha significa extremamente puro, super puro. E que chakra ele é? O chakra laríngeo. Então, como é que nós vamos tentar transformar o nosso chakra laríngeo num chakra puro? Num chakra que pronuncia somente a perfeição e a verdade? Muitas vezes, eu sugiro um exercício simples. Parar de pronunciar palavras de baixo calão. As pessoas estimuladas pelos programas de televisão, pelos filmes, onde isso é ciclicamente repetido, sucessivamente, cada vez mais, pelo comportamento da sociedade, têm a impressão de que isso é algo bonito, bacana, elegante, possível, não é? Mas nós entendemos, estudando a literatura original, que tudo aquilo que você pronuncia, você toca. Então, ao pronunciar fezes, excrementos, isto e aquilo, não é? Prostíbulos, etc., você está tocando estas realidades através da sua linguagem mental. Então, um exercício simples, e às vezes as pessoas falam, nossa, isso é fácil, eu paro amanhã. Eu levei 15 dias para parar totalmente. Depois de um tempo, saiu. Depois de uns 6 meses, saiu da minha fala. E eu não liguei, eu falei, voltou. Eu tive que me impor novamente, exatamente o método de Patanjali. Você tem que fazer isso durante anos para que isso se enraize e você extermine a linguagem fecal, digamos assim, não é? Da sua expressão verbal cotidiana. Para que isso é importante? Senhoras e senhores, se o chakra laríngeo se chama eternamente, como nos explicam os Vedas, Vishuddha Chakra, ele é o chakra da superpureza. A pureza começa aqui. A nossa capacidade verbal existe para pronunciarmos a realidade de forma perfeita e não para escorregarmos naquilo que está impuro, impróprio. As pessoas diriam, não, mas tudo faz parte da natureza, não é? Sim, mas se você quer ter um jardim lindíssimo, as ervas daninhas, não é? Aquilo que estragará o jardim precisa ser retirado. A realidade se manifesta, segundo os Vedas, em ignorância, paixão e bondade, não é? Nós precisamos catalogar a existência, por isso que a existência é cheia de objetos. A inteligência infinita está dizendo, catalogue tudo o que você está vendo. Me mostre o que você entende. Hierarquizando a realidade em diferentes níveis. E caminhando em direção à perfeição. Este é um dos motivos pelo qual nós estamos vivos. Nós não estamos vivos para passear ou comprar objetos. Então, controlar o chakra laríngeo é o primeiro grau, não é? Vacho vegan, manasa kroda vegan. Vacho vegan, controlar a fala. Diz o mantra que nós acabamos de ver em Bengali. Não é? Então, o melhor grupo de palavras para serem retirados seriam esses, obviamente. Não é? E depois, a lamentação e a acusação injusta. Nós vamos treinando isso. Aos meus alunos eu sugiro esse treinamento. Não é? Aqui há 3 alunos do Ciência Milenar Indiana que já passaram por isso.
não é? Controlar, por exemplo, falar sozinho. Por que você precisa falar sozinho se você pode pensar? Você pode conseguir controlar isso. É desperdício de energia. Sentar no carro e dar risada, porque agora ninguém vai escutar e você vai falar feito um papagaio. Nós somos mais do que papagaios na nossa posição atual. Então nós precisamos aprender a controlar, não é? Porque isso vai fazer parte do controle de outras coisas, como nós vamos entender daqui a pouco. Então, controlar a ira, não é? Vacho vegan, manasa kroda vegan, não é? A mente e a manifestação da ira. Kroda é ira em sânscrito, não é? Então, impor a si mesmo, não é? De não descarregar a ira nas pessoas, custe o que custar, não é? É um segundo nível de exercício. Mas a mente vem e diz, mas aquela pessoa precisa ouvir agora. Vou lá e ela vai ouvir o que ela merece. E o que acontece? Um incêndio acontece, não é? Sofrimento acontece. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que a gente tem que buscar a consciência, buscar o conhecimento e descartar a ignorância? Muito simples. Qual é a resposta? Porque nós precisamos ficar longe do sofrimento e a ignorância leva ao sofrimento, enquanto o conhecimento leva à felicidade. E essa é a busca do ser humano, das entidades vivas em geral, não só dos seres humanos, de todos aqueles seres que se manifestam dentro do universo material, do samsara, do cosmos. Então, manifestar a ira, descarregar a ira, cuspir fogo em alguém, é prova de que você nem considera passar por um estágio de humildade profunda. Por quê? Porque quem é que cospe fogo? São, classicamente, na história de todas as filosofias, as entidades demoníacas, não é? Quem é que se dá o direito de incinerar alguém simplesmente porque não gostou de alguma coisa? Então, nós não podemos cuspir fogo nos demais se nós queremos alcançar um nível de humildade. Isso não significa que nós vamos aceitar injustiças. Isso significa que nós vamos controlar a emissão verbal. Ou adiar a conversa, se você não vai conseguir controlar a emissão verbal. Agora não é hora. Vamos cada um para o quarto, não é? E amanhã nós tentamos novamente. Chegamos num ponto onde a mordida da ira está muito forte para o meu nível de controle. Pessoalmente, o que eu faço? Eu me seguro pelos cabelos, às vezes. Literalmente, internamente. A gente trava a boca. Eu não vou pronunciar isso. Da mesma maneira que você trava a boca para não se lamentar, se não é necessário. Você pode expor uma incongruência, mas o lamento é diferente. O lamento tem ira no seu interior, ele tem himsa, ele tem violência. Aquela pessoa, não é? Como ele se comporta? Isso aqui a gente precisa retirar. Porque você se conecta com as emoções negativas de alguém. Você pode elencar, dizer, tal pessoa se comporta assim, 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 e precisa ser corrigida. Você não é obrigado a ficar sempre em silêncio. Nos primeiros anos, da maneira como eu tentei viver o processo explicado no Bhagavad Gita, eu tentei fazer isso. Silenciar mesmo que fosse necessário explicar o que estava acontecendo, porque para você frear o Niágara ou a Foz do Iguaçu, não é uma torrente de água violenta, é muito mais fácil você fechar a compota e tentar a humildade a todo custo do que controlá-la devagarzinho. Me parece muito mais fácil fazer isso com o tempo, com os anos, do que não nos primeiros anos. Obviamente que o processo de controle da mente, fique claro, leva anos. Às vezes vidas, não é? Mas é muito melhor começarmos imediatamente do que deixarmos para a próxima encarnação. Então,
Muitas vezes as pessoas que estão iradas vão acusar pessoas ferindo inocentes, né? E vão passar de ter razão para carrascos. Quantas vezes as pessoas que são pita não experimentam isso no seu dia a dia, né? Então, impor-se uma ética relacional, por exemplo, estamos dando um outro exemplo. Nós tivemos uma aula chamada A Ciência do Amor, na qual nós explicamos o amor segundo os manuscritos originais, tanto em relação aos amigos quanto aos familiares, etc, etc. Não é? Não trair amigos, familiares e tampouco a pessoa amada. É fácil para os ocidentais? Não. Nós aprendemos exatamente o contrário desde a infância, principalmente nas últimas décadas, né? Mas nós temos que tentar nos tornarmos pessoas nobres. O ideal de espalharmos amor para todos, como alguns falsos mestres propõem, nada mais é do que aumentar o nível de desejos, de libido, de luxúria, não é? E levar a mente a uma insatisfação crônica. O que você gostaria de viver, um carnaval ou uma lindíssima história de amor com fidelidade, responsabilidade, profundidade? Não é? Essa é a pergunta que você poderia se fazer em relação a isso. Nós estamos num nível um pouco mais alto aqui. Não é? Então, o exercício do perdão é uma coisa que eu pratiquei durante muitos anos. Não é? De certa maneira, as coisas vão se tornando um pouco automáticas, às vezes, como eu já expliquei para vocês, ao deixarmos de lado, não é? Habeas, a prática constante, nós esquecemos de como nós deveríamos nos comportar, isso é muito perigoso. Os Vedas vão afirmar que as entidades vivas estão todas presas dentro do universo material, que tudo que está manifestado aqui dentro, não é? Todos os tipos de seres, elevados, menos elevados, demoníacos, animais, vegetais, estão presos dentro de uma realidade material, de qualquer planeta e de qualquer manifestação cósmica que seja. Não é? E que nós já fomos, porque a alma é eterna, segundo os Vedas, né? A alma é Satchit Ananda, ela é eternidade, conhecimento e prazer espiritual, felicidade, não é? Essa é a componente do nosso eu. Não é? Nós já fomos filhos, pais, mães, amigos e inimigos de todos os seres vivos. Então, quando nós nos sentimos ofendidos, nós podemos concluir que se eu já vivi um personagem igual ao do meu tio, ou do meu primo, ou do meu vizinho, que me ofendeu, eu posso me colocar no lugar dele e pedir perdão para uma outra alma que viveu o meu personagem, numa outra realidade do tempo e do espaço, num outro mundo. O que são os mundos, não é? Atmosferas que se manifestam para a distribuição da misericórdia do Supremo, segundo a literatura védica. Então, você vai mentalizar que você, porque existe a lei do karma, está vivendo aquilo matematicamente porque você causou aquilo. O exercício que pessoalmente eu faço é me ajoelhar, me imaginar como o vizinho, vivendo aquela vida e agindo de maneira irresponsável, ferindo alguém que interpretava o meu papel num outro momento do tempo e do espaço, como a física quântica afirma que é possível. Então, eu vou me colocar no papel de algoz, de atacante, e vou me redimir de causar em outro alguém a dor que eu estou sentindo. Me desculpe, ai, quanto dói agora que eu vi. Que vizinho inconsequente que eu fui. Que pai imperfeito que eu fui, que mãe imperfeita, que filho imperfeito que eu fui e sou. Porque isso é um eco no tempo e no espaço, nós não paramos ainda de aprender. Então, conseguir pedir perdão pelo erro que você está experimentando do outro lado da realidade, é o mínimo que alguém que tem consciência da sua própria partícula eterna, que atravessa os níveis de karma na realidade material, precisa fazer. Caso contrário, nós estamos acusando o universo de ser injusto. O sol é injusto.
A galáxia é injusta? Por que nós viveríamos uma realidade injusta? Não, nós não temos ainda capacidade, responsabilidade para encarar que tudo aquilo que você está vivendo, você já fez. Você já fez sua ex-esposa, num outro lugar do tempo e do espaço. Portanto, me perdoe, quem quer que seja aquele que interpretou o papel que eu estou interpretando agora, porque eu estou vendo quanto dói e quanto é irracional este comportamento. Eu sugiro que isso seja feito até que o coração destrave. Qual é a prova? Você se sente bem, e a obsessão da ofensa desaparece, porque você fica repetindo, não é? Como ele ousou falar assim comigo? Ele disse isso, esta palavra significa aquilo. Não é assim que a gente faz. Quando você para de maquinar isso, é porque você entrou dentro da sua consciência e você viu você mesmo num outro personagem. Nós não somos todos iguais, a alma individual é igual, não é? Deus é a potência absoluta, mas a alma individual é diferente, não é? Nós estamos aqui, cada um olhando para a mandala da existência de um diferente ponto de vista, tentando compreender o infinito, não é? Até o coração destravar e a obsessão passar. Às vezes leva meia hora, às vezes leva mais, às vezes leva menos. Eu desligo o celular, fecho a porta do quarto, fico de joelhos, abro o Bhagavad Gita e fico ali, entrando no outro personagem até destravar a minha ridícula impressão de ser injustiçado. Então, de joelhos diante do Gita ou do altar, nós vamos mentalizar que já estivemos no lugar de quem nos feriu e pedir perdão por ter agredido alguém da mesma maneira. Agora nós vamos entender Vairagya. Então essas foram algumas práticas que nós do Ciência Milenar Indiana sugerimos às pessoas. Vairagya é o desapego. Ele vai acontecer quando? O que é a definição de desapego? Da mesma maneira, não é? Que as pessoas não sabem definir mente, as pessoas não sabem definir desapego. Sem o Bhagavad Gita fica difícil. Nós precisamos de uma definição precisa, cristalina. E o que é o desapego? Quando nós perdemos o interesse egoísta por objetos que nós já conhecemos, objetos que nós não conhecemos, objetos dos quais nós ouvimos falar, e queremos experimentar de maneira egóica, independentes da consciência suprema, independentes de Deus. Nós vamos entender isso aos poucos. Eu repito, o Bhagavad Gita ensina isso que nós estamos ensinando agora. E é preciso compreender o Bhagavad Gita para poder realizar este processo. Aqui nós estamos somente fazendo uma ilustração em palavras diretas, modernas, de algo bastante profundo. Então, nós vamos deixar de ter uma atração pessoal, egoísta. O que significa isso? Quando nós desejamos um objeto para nós, para o nosso prazer, eu vou comprar esta casa porque eu quero estar ali, ou eu vou namorar aquela pessoa porque eu tenho atração por ela, ou eu vou ter filhos porque eu quero beijar um bonequinho cheirosinho com bochechinhas, não é? As pessoas vivem em relação à luxúria, como dizem os Vedas, como diz Krishna, dessa maneira. Elas vivem tudo em relação ao próprio prazer. Quando elas terão uma casa, para ter uma biblioteca onde elencar os primeiros livros do mundo, onde receber pessoas que têm conhecimento transcendental. Quando elas vão se casar para trazer ao mundo alguém que seja, que se renda ao conhecimento eterno, que seja um devoto do Supremo, elas vão conseguir viver as mesmas experiências.
conectadas com o infinito, quando elas vão viajar em busca de mais informação perfeita. Entendem? Então, existe Yukta Vairagya, utilizar os mesmos objetos materiais para alcançarmos conhecimento ou devoção ao Supremo. Então, o desapego significa eu vou parar de colecionar objetos inúteis para a minha vida espiritual, uma das doenças do homem segundo Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. E vou agir e me relacionar com a matéria em função da minha devoção ao Supremo. Do meu aprimoramento ético, do controle dos sentidos. Então, esse objeto pode ser, inclusive, dinheiro, viajar, se relacionar com pessoas, não é? Roupas, cursos, tudo isso, reconhecimento, fama. Isso, porém, não significa que nós teríamos que viver isolados na montanha, mas em conexão constante com Deus. Constante. Como é que nós fazemos isso? Isso é um treino que o Bhagavad Gita propõe para nós, e não é o tema da aula de hoje. Para a Vairagya, a super-renúncia, vai existir um nível de desapego ainda tão profundo que vai mexer nos elementos sutis da mente, não é? Mas nós vamos deixar a explicação de para a Vairagya para um outro momento, pois nós estamos hoje lidando com a primeira aula, ou com uma aula de introdução sobre o controle das emoções e da mente, não é? Então, quando nós vamos nos render, não é, ao infinito, nós vamos totalmente alcançar esta renúncia absoluta à matéria enquanto algo instrumentalizável para si, e nós vamos funcionar em sintonia com o desejo do absoluto. Este é, em poucas palavras, o processo descrito no Gita. Então, cuidado com as ilusões da mente, não é? As pessoas vão dizer, então, eu vou estudar o Bhagavad Gita, vou alcançar o controle da mente e dos sentidos e vou viver sempre de momentos agradáveis, não é? Isso não ocorre. Segundo a literatura original, você tem a conta do karma positivo, que produz todos os prazeres que você vive, e a conta do karma negativo em dois bancos separados. E você não pode pagar um com o outro. Este é o motivo pelo qual pessoas justas vivem coisas difíceis. Porque a conta é eterna, até nós quebrarmos a ilusão material. Então, o que é a infelicidade e o que é a felicidade? Como o inverno e o verão, eles são os dois climas da misericórdia do Supremo, da atmosfera deste mundo material, não só externo quanto interno. O Dhira, o controlador dos sentidos, é aquele que se torna capaz de reagir de maneira adequada, tanto ao verão, quanto à neve, quanto ao gelo, quanto ao inverno. E ele vai impor este controle sobre si mesmo, modulando a sua compreensão diante da infinita misericórdia do Absoluto, entendendo que ela fala a língua da felicidade e a língua do desconforto, às vezes. Muito bem. Algumas pessoas têm mais facilidade, os videhas, em sânscrito, são pessoas que já praticaram o controle dos sentidos e que nascem novamente para purificar ainda mais o seu aparato de desejos. Não é? Há pessoas que desejam coisas muito fortes, não é? Eu desejo ter muito dinheiro, eu desejo viajar para todos os países. Ele volta a nascer porque ele não conseguiu aquilo naquela vida com o karma que ele tinha. Outras pessoas já alcançam níveis sutis e desejam viver, por exemplo, num nível do tempo e do espaço em adoração ao Supremo. E elas irão se manifestar nestas realidades para purificar o seu
interno, a sua mente, até que elas alcançam, não é? O objetivo da vida espiritual, a nossa swarupa, a nossa forma espiritual eterna, não é? A forma com a qual nós nos relacionamos com a pessoa do infinito, Shri Krishna Govinda, segundo a literatura original. Então, existem pessoas que vivem isso de maneira mais fácil do que outras, não é? Muitos bhaktas, muitos devotos do Supremo já nascem com nista, ou seja, com fé firme nas primeiras escrituras da realidade material, não é? E se entregam mais facilmente ao Bhagavad Gita, ao conhecimento eterno, enquanto outras têm mais dificuldade, não é? Estas práticas de purificação e elevação estão indicadas na literatura original. Uma delas é o canto dos santos nomes do Mahamantra, como muitos de vocês já conhecem. No nosso canal Ciência Milenar Indiana, nós temos o Mahamantra pronunciado por Bhaktivedanta Bharati Maharaj, uma alma que seguramente alcançou a perfeição absoluta. Ele abandonou o corpo em 2017, mas vocês podem escutar o Mahamantra pronunciado por um outro Mahabhagavata. O mundo material jamais está sem nenhum grande santo, um grande sábio. O universo existe para a difusão do conhecimento eterno. Portanto, eles são cíclicos e se manifestam sucessivamente. Muito bem. Então, quem não está nesse estágio, não é, de já ter bhakti natural, de já ter fé no conhecimento, pode estudar e alcançar fé plena no caminho descrito no Gita, nos Vedas, no Yoga, rendendo-se ao processo. Então esta seria a primeira etapa. A segunda é dirigindo a própria energia para estas práticas. Não é? Então nós vamos decidir, dar uma ordem a si mesmos, aceitar a ordem e selar um acordo. Por exemplo, às vezes eu vou num lugar e digo, eu não vou falar sobre isso com tal pessoa porque não é a hora. Quando eu vejo, eu falo. E aí eu falo, mas por que eu falei? Porque eu não fiz isso. Eu não sentei comigo mesmo e disse, Krishnadas, você não vai pronunciar isto com tal pessoa porque não é adequado você fazer isso. Ok. Não. Ok. Quando eu faço isso, eu vou lá e não pronuncio. Então você precisa usar o quê? A linguagem. Tem gente que acha que nos mundos avançados as pessoas não falem. A linguagem é a maneira como nós direcionamos a mente. Nós vamos entender daqui a pouco que a mente não está presa aqui. Ela é muito mais do que isso. Entendem? Então nós precisamos entrar em acordo se nós desejamos chegar a um objetivo com nós mesmos. Isso precisa ser conversado, pactuado, decidido e mantido. E repetido. Patanjali e Krishna estão dizendo, é uma prática constante. Certo? Todos os dias você vai repetir. Eu vou isto e não vou aquilo. Como o pai fala com uma criança. Como é que nós nos tornamos adultos espirituais? Conversando, não é? Com a nossa mente infantil. Muito bem. Então, a terceira etapa, lembrar-se repetidamente do caminho e do processo de acalmar a mente. Então nós precisamos constantemente fazer isso. O que é que as almas autorrealizadas dizem? Não é? Que nós devemos orar para um objetivo espiritual de 3 a 5 vezes ao dia. Srila Narayana Maharaj disse isso. Não é? Se você orar diante do altar para um desejo, para um objetivo espiritual 5 vezes ao dia, o Supremo leva a sério o seu desejo. Mas por que precisa orar 5 vezes? Por que precisa repetir o mantra? Por que você precisa repetir o asana? Será que se eu fizer uma vez todos os asanas do yoga, eu alcancei o nível mais elevado de Hatha Yoga? Por que você vai na musculação e repete o exercício para o braço? Porque é na repetição que você vai imprimir esse desejo na realidade.
Você vai emitir sucessivamente aquela meta, que significa mantra, a meta da mente através da linguagem, o controle da mente através da linguagem. Então você imprime aquele desejo na realidade sucessivas vezes. Então 5 vezes nós oramos, por favor, Krishna, por favor, infinito, permita que eu alcance este nível de realização, de ação. Se a filha pede ao pai um brinquedo uma única vez, talvez ele não lhe dê de presente, mas se ela pede 5 vezes por dia, mais cedo ou mais tarde ele vai dizer, olha, está aqui, eu me rendo. Esse é o processo. É por isso que a oração existe. Entendem? Treinamento da concentração profunda. Além de você treinar isso quando você está sozinho, por exemplo, nós fazemos meditação com o Mahamantra, não é? Então, se sentar e focalizar o Mahamantra, não é? Quando vocês ouvirem, por exemplo, o Mahamantra, caso vocês visitem o nosso canal, não é? E vejam Bhaktivedanta Bharati pronunciando o Mahamantra ali, vocês vão perceber que ele pronuncia cada pedaço. Ele fala Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por que ele vai nessa velocidade? Por que Prabhupada fazia a mesma coisa? Ele vai mais rápido, Prabhupada ia mais rápido. Hare Krishna. Mas ele está consciente aqui, ó. Ele está projetando a relação com o infinito a cada sílaba. Ela está sendo confirmada por uma ação de concentração profunda e sucessiva. Como é que a gente alcança o Shuddhanama, pronunciar os santos nomes de Deus de maneira pura? Concentrando cada vez mais, concentrando cada vez mais. E existe também o Vipassana relâmpago, como eu falo, não é? Às vezes você, por exemplo, vai dar uma aula, explode uma televisão na sua frente, não é? Cai um negócio no chão que quebra a câmera, não é? E você precisa dar a aula, seu coração veio parar na boca porque aquilo é desagradável, não é? O que você faz nesses casos? Não é? Você entra dentro de você, Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj dizia isso, você entra dentro do seu coração, como um yogi, e vai restaurar o seu centro, o seu coração, a sua mente, numa ordem. Agora eu preciso me acalmar, porque eu vou dar aula, eu não posso manifestar nenhum tipo de irritação. Quantas vezes ocorre, por exemplo, de alguém fazer uma pergunta ou de acontecer uma discussão entre alunos antes de uma aula, não é? Que mexe com o professor, não é? O que ele vai fazer? Pegar o livro que está em cima da mesa e bater com força e sair gritando? Isso aqui vai explodir a sala de aula, não é? A resposta é entrar, e conseguir fazer um Vipassana rápido. O Vipassana é uma tecnologia védica e não budista, como as pessoas imaginam. Não é? Então, nós temos que entrar no coração e impor a calma mecanicamente. Existem outros métodos, nós vamos falar daqui a pouco. A busca do conhecimento verdadeiro. Nós precisamos descartar o que é menos perfeito. Termos coragem de fazer isso. Há pessoas que dizem, não, mas eu não vou estudar isso aí porque eu precisaria sair da minha escola e eu já estou aqui, entendeu? É tudo muito confortável. Não, a gente precisa ter coragem. 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 Ou chegar ao infinito requer medo, incerteza, falta de intraprendência. Não sei se existe intraprendência em português, me desculpem. Em italiano eu morei quase 20 anos na Itália, eu confundo às vezes. Como que é em português? Tem? Não, intraprendenza significa alguém que tem uma ação quase empresarial em relação a alcançar os seus próprios objetivos. Ele vai agir de maneira pensada como uma máquina,
Eu não saberia traduzir isso agora. Hã? É uma determinação, uma ação consciente, vamos traduzir assim. Perdoem as minhas confusões. Hã? Não, talvez no Google é intraprendenza com Z, intraprendenza que fala. Perdão, mas não importa isso. A questão é que vocês entenderam, a gente tem que escalar os Himalaias. Por que os Himalaias são a montanha mais alta da realidade material? Não é? E por que eles estão na Índia? Porque é lá que a civilização começa, o ponteiro do tempo está lá. Não é? E o que eles representam? A escalada em relação ao infinito, ao topo, não é? Ao máximo. Entendem? E a gente precisa ser intrépido, acho que talvez seja isso. Intraprendência vem de intrépido, mas em português não existe, acho que a declinação. Então, dormir e acordar para controlar a mente. Vocês querem, as pessoas querem controlar a mente? Alguém quer? Precisa dormir e acordar. Passar o dia para fazer isso. Iniciativa. Tradução do Google. Mas tá bom. Nós precisamos ter essa iniciativa corajosa, não é? E quando começa a iniciativa? Agora, na hora de dormir. É o agora mesmo. As pessoas falam, não é? Famoso agora, mas o agora para que serve? Não para você entrar num trip achando que ele seja a solução da existência. Ele serve para você entrar dentro dele e agir de maneira consciente em relação ao infinito, em relação a Deus, não é? Então, nós vamos acordar perseguindo a prática do controle das emoções com intensidade, com vigor, com convicção firme. Não é? Todos os dias. Existem outros métodos? Sim, existem outros métodos. E isso para que serve? O Absoluto no Gita diz que ele se relaciona com as pessoas na mesma medida em que elas o buscam. Então, se você busca entender o infinito uma vez por semana, ele também vai falar, dar um hello para você uma vez por semana. Mas se essa busca é constante, não é? Se alguém acorda todos os dias para ganhar dinheiro e pensa em como fazer isso e age para isso, ele vai conseguir alguma coisa. Agora, se a pessoa vai ficar em casa, não é? Como ensinam os falsos mestres, imaginando que vai chover dinheiro só porque ele se autodeterminou, pergunte se isso funciona. Não funciona. Então, os métodos podem ser aplicados de forma lenta, média ou rápida, vai dizer Patanjali, mesmo entre aqueles que têm esse compromisso e convicção. Por isso existem diferentes tipos de progresso. Ninguém vai imaginar, espero, controlar a mente num passe de mágicas. Uma coisa fantástica para nos ajudar é o Ekadasi. Em algumas outras ocasiões nós já falamos aqui sobre o Ekadasi, não é? É uma espécie de dieta, nós chamamos de jejum, mas ele não é exatamente um jejum, na qual nós podemos comer muitas coisas que estão aqui nesse desenho e que estão explicadas nos nossos vídeos do canal Ciência Milenar Indiana ou do nosso grupo do Facebook, Jejum Indiano Ekadasi, não é? No qual vocês vão entender como purificar a mente e o corpo. Eu posso dar esse testemunho. Não sou uma pessoa das mais fortes do mundo. Não é? Tenho uma composição física chamada Vata na linguagem dos que estudam a literatura original. Significa que eu sou composto por muitos gases. Não é? Quem é composto por minerais é muito mais forte. São as pessoas que têm braços grandes, ossos grandes, não é? Músculos possentes. Mas mesmo assim, desde que eu faço o Ekadasi, estou indo em direção ao 8º ano, eu não tenho mais as gripes constantes que eu tinha antes. Eu tinha 3, 4 vezes por ano gripes tremendas. Eu nunca mais tive uma. Algumas vezes tive alguma tossezinha de lá para cá. Não é? Mas a minha saúde melhorou profundamente, porque existe um sistema de purificação fantástico e eu convido todos vocês a participar dele. Ele é considerado uma abhyasa, uma prática de purificação que vai levar ao controle dos sentidos. Eu posso assinar isso para vocês. Se vocês experimentarem o Ekadasi durante 6 meses ou 1 ano ou para o resto da vida, vocês vão notar uma diferença extraordinária no nível de purificação mental, na força física, na consciência, como ela vai se manifestar.
Muito bem. A mente e o cosmos. Agora nós vamos mergulhar para fora do cérebro. Não é? Um momento bastante interessante. As pessoas dizem por aí, tudo está na mente. Não é? Mas de que maneira? Na verdade, essa frase vem de um mantra védico que diz, a mente está no mundo e o mundo está na mente. Mas o que é que isso significa? Quando nós observamos a constituição mental do indivíduo, nós vamos analisar a posição do astro lunar no seu mapa. Não é? E alguém poderia dizer, mas a astrologia é uma bobagem. Porém, há maneiras de comprovar isso cientificamente. Em pesquisas, você pode comprovar que no dia da lua cheia, os manicômios têm dificuldade em manter, não é, os seus internos sob controle. A lua é explicada na literatura védica como sendo a personificação da mente. Ela é o lugar onde a mente de todos os seres vivos está sendo mixado. Esta é a função da lua dentro da realidade material. E não simplesmente ser uma bola de boliche num jogo imaginário daqueles que vivem em vikalpa, em especulação ou em imaginação em relação à realidade. Os planetas não são enfeite, não é? Eles têm um eletromagnetismo específico que se comunica com chakras específicos e geram diferentes efeitos de acordo com a geometria em que estão ou que estavam posicionados no momento em que nós nascemos. Nós, do Ciência Milenária Indiana, trabalhamos com mapas astrológicos, caso vocês se interessem. Podem nos contactar através do Facebook. Então, ele é o astro, a Lua é o astro mais rápido do firmamento. E ela é o que determina a mudança de caráter, por exemplo, entre dois irmãos gêmeos. Pois ela leva 2 dias e meio simplesmente para atravessar uma constelação do cosmos, enquanto Saturno, por exemplo, Shani, o planeta, Shani em sânscrito significa lento, não é? A cultura indiana é a fonte do conhecimento astrológico. Na Mesopotâmia houve um incremento das explicações, é fato, mas a cultura original que fala da astrologia é a cultura indiana. Shani, em sânscrito, na língua dos antigos indianos, significa lento. Saturno leva 2 anos e meio para atravessar uma constelação. Ele determina o karma, a Lua determina o indivíduo, a personalidade, em poucas palavras. Então, a mente vamos resumir, uma sucessão das infinitas propostas entre isto e aquilo. A inteligência escolhe o que devemos fazer dentre isso e aquilo, não é? A mente é como um gigantesco catálogo, a inteligência é a decisão que seleciona algo deste catálogo original. E também é a capacidade de resolver dilemas, decidindo entre o bom e o ruim, entre qual seria a melhor das nossas opções, não é? De certa maneira, nós poderíamos definir Krishna, não é? Para quem entende as personalidades do absoluto, como a personificação da mente absoluta acima das regras, e é por isso que ele é a lua do mundo transcendental, ele é Gokula Chandra, não é? Isso é uma informação para aqueles que já estudam conosco a filosofia indiana. Muito bem, os astros têm uma personalidade e como funciona a ação deles sobre nós? Eles têm uma emanação eletromagnética, isso é comprovado pela ciência. Essa emanação eletromagnética está calibrada para atingir um dos nossos chakras. Os chakras produzem um impulso que vai se conectar a uma glândula do corpo. A glândula produz hormônio, assim nós vamos do planeta às nossas ações, porque os hormônios determinam o nosso caráter e o nosso comportamento. É assim que a astrologia funciona cientificamente, senhoras e senhores. Então, a mente também pode ser pesquisada entendendo Mercúrio, Rahu ou a quinta casa, mas nós não vamos ter tempo de falar sobre isso, pois precisamos fechar a aula. O pranayama, a respiração, é um controle da mente mecânico. O planeta manda o eletromagnetismo, não é? A ira se manifesta, mas você pode trocar o pneu do carro mecanicamente, ou seja,
a energia eletromagnética das gunas, etc., etc., não é? Das formas de pensamento tocam o chakra coloca o coração para bombear mais depressa, isso altera a respiração. Se você age na respiração, você vai diminuir a velocidade cardíaca naturalmente e forçar um controle dos sentidos mecânico, não é? Então estas pessoas que ensinam você a respirar antes de dormir, eles estão passando conhecimento védico, né, o pranayama, através de exercícios um pouco mais modernos, para que você consiga alcançar o sono, o equilíbrio, etc., etc., de maneira empírica e mecânica. Então, Patanjali diz que existe uma rota direta através do mantra, não é? Para aqueles que quiserem entender isso, eu sugiro, nós trouxemos 2 cópias do Bhagavad Gita, o Tesouro Oculto do Doce Absoluto de Bhakti Rakshakshidhar Maharaj, que é as únicas 2 que nós tínhamos à disposição para alguém que quiser adquirir o livro, não é? Ou vocês podem comprá-lo também através do Facebook ou do nosso site. Então, existe um outro caminho, que é também o caminho do mantra, mas nós não vamos ter tempo de falar sobre isso no dia de hoje. Quais são estes mantras principais? Não é? A sílaba sagrada que determina, que fala sobre a realidade é o famoso Om. Não é? Por que ela está presente em quase todas as filosofias? Não é? O Om significa a forma masculina de Deus no Wa, né? O é a forma, a potência feminina de Deus, e o M são as almas individuais. Então no Om tudo está contido. O Purusha, o Supremo, não é? O controlador, a potência feminina, a energia, a realidade, de certa maneira, aquilo que movimenta a realidade, e as almas individuais. O Om, na verdade, abraça as manifestações espirituais da existência. Já o Mahamantra Hare Krishna pronuncia os nomes destas 2 potências, masculina e feminina, não é? E nos conecta às personalidades do infinito. O infinito possui personalidade transcendental, como nós já explicamos em outras aulas. Então, o que vai facilitar o controle da mente? Segundo os grandes yogas, existem os 4 princípios. Ninguém é obrigado a fazer as coisas. Eu repito isso nas minhas aulas. Nem aqui, nem no Ciência Milenar Indiana, e nem em nenhum outro lugar, nós estamos impondo comportamentos. Mas os yogis vão dizer que uma alimentação compassiva, ou seja, não se alimentar de cadáveres de animais, excluir intoxicantes, drogas, álcool, etc., não é? Excluir também, por exemplo, a manipulação. Espera um pouquinho, está aqui a imagem, acho, não é? Então, não intoxicação, a não violência, ou seja, uma alimentação compassiva. Não é não se intoxicar com nenhum tipo de substância, porque você tem que alcançar os níveis mentais sozinho, não é? Se você for usar uma muleta, um remédio, uma poção, você não está alcançando o nível. Você está trapaceando com os elementos da química material. A espiritualidade precisa ser alcançada integralmente, não é? E é possível. Então, a não manipulação, não manipular os outros, não é? Tem gente que traduz como não jogos de azar, significa não trapacear. Nós não vamos mais trapacear para ter razão, isso é fundamental também, não é? E a infidelidade afetiva, nós precisamos aprender a sermos sinceros e honestos nas nossas relações. Claro, caminhando passo a passo, ninguém vai fingir que pode manifestar uma relação perfeita quando ainda precisa aprender muitas coisas. Não é? Então, isso tudo vai nos ajudar. Além destes 4 princípios que nos ajudam a alcançar o controle da mente, existe também um nível ainda mais elevado, que é o famoso celibato. Nós não vamos ter tempo de explicar o que o celibato faz. Em pouquíssimas palavras, quando nós paramos de mexer no chakra básico, a energia finalmente vai conseguir subir para os outros andares e alcançar o coronário. Portanto, a ideia de que realizando atividades sexuais nós vamos conseguir alcançar a iluminação é um estereótipo ligado à cultura indiana e não à realidade, assim como ela é descrita nos manuscritos originais. Muito bem, nós falaremos disso em outro momento.
chegamos ao final da aula, nós vamos explicar algo bastante importante. Nada do que foi trazido aqui é relativo às minhas opiniões pessoais. O Grupo Ciência Milenar Indiana tem o compromisso de comprovar cientificamente o conteúdo dos primeiros livros do mundo sem alteração ligada a modas, épocas, séculos ou opiniões deste ou daquele. Nós lidamos com os manuscritos assim como eles foram cravados nas folhas de palma e assim como eles são mantidos na Índia originalmente. E não estamos apontando para o que eu acho ou para o que os membros e alunos do grupo acham, mas para algo que pode ser comprovado empiricamente ou cientificamente. Então, nós somos este grupo que tenta traduzir os primeiros livros do mundo numa linguagem acessível a todos vocês. Somos um grupo que não visa lucro pessoal ou atividades comerciais. Nós, às vezes, vendemos livros para que vocês possam ter acesso a eles e para que, de alguma maneira, nós consigamos funcionar como um grupo que distribui este conhecimento de maneira real e efetiva. Não é? Se você quiser, você pode comprar uma cópia deste Bhagavad Gita ou da versão de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada conosco, não é? São as duas versões que existem em português. Em breve será publicada uma terceira versão que respeita os significados originais, pois a maioria das vezes as pessoas reinterpretam o conteúdo de acordo com o que elas desejam, como nós já explicamos antes. O controle dos sentidos é impossível, vamos tirar este mantra daqui. Isso acontece mais do que a gente imagina. No Ciência Milenar Indiana, nós temos aos sábados um curso gratuito sobre o Bhagavad Gita. Então, na verdade, esta foi uma aula introdutória para se relacionar profundamente, para realizar o processo da devoção e o processo do controle da mente. É necessário aprofundar e colocar em prática o processo. Então, todos estão convidados. Este sábado, às 17 horas, nós vamos falar sobre os temas principais da existência no diálogo entre Krishna e Arjuna. De onde viemos, qual o significado da vida, como controlar a mente, o que é a realização espiritual, segundo os primeiros livros da nossa civilização. Este é o nosso site. Vocês podem contribuir com a Ciência Milenar Indiana, com os nossos projetos. Nós estamos traduzindo livros, fazendo doações para grandes mestres na Índia e temos ainda projetos que não queremos revelar, porque eles ainda estão em embrião e não é bom abrir o forno antes do bolo estar pronto. Obviamente, isso faz parte do desejo de cada um das pessoas. Nós não pedimos e não obrigamos ninguém a nada. As nossas aulas são gratuitas, porque o conhecimento espiritual precisa ser transmitido dessa maneira, dizem os Vedas. No YouTube ou no Facebook vocês vão encontrar na nossa página com o mesmo nome, Ciência Milenar Indiana, várias aulas que falam sobre a cultura, como Índia, a secreta origem da civilização, literatura e espiritualidade, cultura indiana e a ciência da autorrealização, que está só no Facebook, aulas geometria sagrada, Kali Yuga, a Era de Ferro, reconstruindo a nova era, o poder da inteligência, o universo consciente, que é uma aula irmã desta, não é? O poder da astrologia também. Então, para vocês entenderem como funciona a formação das nossas aptidões pessoais, eu sugiro que vocês assistam o poder da astrologia. E para entender melhor como é que o cérebro se relaciona com o cosmos, eu sugiro que vocês assistam o Universo Consciente. Como interpretar os Vedas é uma aula fundamental que está no YouTube. Se vocês quiserem, participem do nosso grupo. Como nós já dissemos, ele é gratuito. Mais uma vez, nós vamos agradecer aqui ao Luciano Montelato. Eu falei certo o seu sobrenome, Luciano? Porque aqui falaram também que você tem dois, Bonacelli também. Né? O Osmir Clemente e a Neide, que são os nossos anfitriões também aqui, não é? A Ananda, o Wagner Ono, e todos aqueles que estão assistindo ao vivo e de casa, o nosso muito obrigado. Estamos sempre felizes de vir aqui. É um convite muito querido para nós. E condividir as nossas experiências com vocês é uma grande oportunidade.
Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima. Jai Nitai Jai Agora. Hoje a última coisa, hoje é uma lua muito impressionante, né? Se vocês saírem lá fora, vocês vão ver. Hoje é o dia da manifestação da misericórdia dentro da realidade material, não é? Nityananda Prabhu se manifestou no nosso mundo material no dia de hoje. Então, para fechar, convido a todos a pronunciar comigo Jai Nitai. Jai Nitai. Haribo. Obrigado, mais